avanzando en el programa y tenemos un invitado ya, el primero de esta mañana, es Joao Intine, oficial en Políticas y Sistemas Alimentarios de la FAO, con quien queremos hablar, por supuesto, vamos a conversar sobre inseguridad alimentaria, el alza sostenida de los alimentos de la canasta básica, el aumento de los índices de hambre en nuestro país y también, por supuesto, en otros países de Latinoamérica. Joao, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Buenos días, Alejandra. Un placer estar aquí con todos y todas. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Joao, por estar conectado esta mañana, como te decía, y queremos conversar de varias cosas. Especialmente, yo creo que la preocupación que tenemos es el alza de los alimentos, ¿verdad? Nuestro dinero vale menos porque los alimentos y la canasta básica para la sobrevivencia está más cara en Chile y en el mundo entero. ¿Qué es lo que está provocando esta alza de los alimentos y qué tanto es comparado, por ejemplo, lo que sube en Chile con lo que ha subido en el mundo? ¿Somos también parte de eso? ¿Somos una excepción? ¿Cómo lo ves tú? Bien, Alejandra, las cosas están todas muy conectadas y llamamos esto de un grande sistema agroalimentario global. Lo que pasa en un país finalmente incide en otros tantos países y às vezes la gente en su día a día, en un mercado, en una feira libre, muchas veces no comprende o no sabe exactamente por qué esta conexión toca duro su bolsillo cuando tiene que comprar la canasta básica. E finalmente se trata de redes globais que conectam alimentos, insumos, fertilizantes, combustíveis, e tudo isto acaba finalmente incidindo em los preços de los alimentos. O que poderia, de alguma maneira, resumir é que já estávamos em um contexto bastante sensível antes desse conflito em Europa, antes da pandemia da Covid. Já estávamos registrando em América Latina e Caribe um incremento muito complicado em los indicadores de insegurança alimentar em el hambre, e justamente com a pandemia esse cenário se assevera. E agora, com a crise bélica, é como colocar outra capa sobre uma realidade econômica e social já bastante sensível a milhões de pessoas em toda a América Latina e Caribe, em Chile e em todo o planeta. Resumidamente, mencionamos que há três eventos ou fenômenos que, quando se cruzam, transformam todo este contexto em um contexto de crises, que são os conflitos, de modo general, há conflitos em Ásia, há conflitos em África, e esse conflito agora em Europa. O segundo são as crises climáticas, os efeitos desse câmbio climático sobre as cosechas em várias partes do mundo, ora por uma sequía tremenda, ora por tempestades ou por lúvias tremendas, enfim. E, finalmente, digamos que este terceiro C é a crise econômica e a crise da Covid. Quando tudo isso se une, finalmente encontramos esse cenário dramático, que é este atual cenário que hemos vivido recentemente. Y esa crisis entonces es en todo el mundo, ¿no? No es solo en Latinoamérica y el Caribe. É em todo o mundo, incide em todos os países. O que passa é que alguns países têm melhores condições econômicas e sociais de suportar esses efeitos, mientras outros tantos países estão muito mais sensíveis a este contexto. Há países, obviamente, os que estão localizados em hemisfério norte, países que têm grandes áreas produtoras de cereais, de aceites, de carnes, e são países que têm capacidade econômica de suportar melhor os efeitos desta crise. Países em hemisfério sul também, enfim, esses países que são produtores
e exportadores de alimentos como Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, poderiam suportar melhor também esses efeitos desse contexto. E outros países, principalmente africanos, países asiáticos ou países centro-americanos, acabam finalmente sofrendo muito mais os efeitos deste contexto, porque têm menores condições internas de suportar os efeitos e impactos desta união de fatores dramáticos que se unem nesse momento e agudizam a vida de milhões de pessoas em todo o planeta. ¿Tiene algunos datos concretos de cómo cambió después de la pandemia, cómo se agudizó la crisis de inseguridad alimentaria? Claro, mira, la FAO e em aliança com outros organismos das Nações Unidas, em aliança com governos, com a União Europeia, enfim, há várias bases de dados, há vários sistemas de monitoramento de indicadores sociais, econômicos e ambientais que procuram, de alguma forma, monitorear constantemente estes fenômenos. Há poucos dias, FAO publica na atualização de um indicador de preços de alimentos, e é uma plataforma que a FAO gestiona desde 1990, e finalmente esta plataforma indica o maior incremento de los preços de los alimentos de toda esta história. Alcançamos, entre fevereiro e março, a maior alça de preços que hemos visto. Wow. E aí, isto implica diretamente nesse custo de los alimentos que está incomodando e tocando duro a todas as pessoas em todo o planeta. Não há um país que não esteja sometido nesse momento a esse fenômeno. E justamente poderíamos mencionar esta alça de preços em cereais, em aceites, em carne, em lácteos e em açúcar. Ou seja, são produtos que estão associados à produção de outros produtos ou são produtos consumidos diretamente pelas populações. Assim que quando mencionamos, Alejandra, ao início que existe um grande sistema agroalimentar global, é justamente sobre isso que estamos mencionando. O açúcar que vem de um país incide na produção de alimentos em outro. Os cereais que são exportados por um país incide diretamente na capacidade de suministrar os alimentos a uma população de outro país, e assim poderíamos mencionar outros tantos exemplos em várias partes do mundo. Hassan? Sí, es cierto si uno mira la serie de estadísticas que tiene la FAO, que están aumentando precisamente los precios de alimentos en esos 5 grupos que acaba de mencionar usted. Sin embargo, cuando la población va a los supermercados, cuando va a las ferias, ve aumentos, por ejemplo, en productos específicos como aceite de maravilla y compara con lo que pasa en Argentina, nuestros vecinos del otro lado de la cordillera, y ven que allá no aumentan los precios. Entonces preguntan qué está pasando acá, por qué aumenta específicamente en Chile y no en Argentina, por ejemplo, o no en Bolivia, que es otro país donde no ha aumentado. Entonces hay una sensación específica del país que se está aumentando más, que una sensación general que también tiene muchos chilenos por viajar por la región y ver que el costo de alimento es mucho menor en otros países de esta misma zona. ¿Qué está detrás de eso, diría? Sam, existem hábitos alimentares que são distintos em los países. Tu mencionas aí este aceite, que é um produto bastante consumido aqui, pero não é um aceite prioritário ou mais demandado por as populações de outros países. Por outro lado, a dependência ou consumo de trigo em el pan aqui em Chile é seguramente um dos maiores desta região. Então, há produtos que são mais sensíveis frente a esta alça de preços, porque está associado efetivamente a um balanço entre oferta e demanda. Poderíamos verificar também uma alça de preços em produtos que são assim, quase que difícil de explicar, como os tomates, os zapallos, a leite, e produtos como verduras, por que estão mais caros também? Qual o sentido, qual o significado de encontrar um grupo de verduras, legumes, frutas
muito mais caros que estavam antes desse conflito bélico, pero já com um indicativo de alza de preços durante a pandemia, pero nunca nesses patamares que hemos visto. E aí, a explicação está basicamente em dois fenômenos. O primeiro fenômeno é a especulação de preços. Isto existe, está em toda parte, e isto está relacionado, de alguma maneira, a esta, digamos, a esta ausência de um sistema agroalimentar mais equilibrado, onde vários atores poderiam participar, como provedores, como consumidores, uma base produtiva mais larga, enfim, considerar o maior número de agricultores e agricultoras familiares inseridos nesse contexto produtivo. Então, quando tu tienes um número mais reduzido de atores, que finalmente são os que organizam o sistema agroalimentar, esse fenômeno de especulação acaba finalmente se tornando mais agudo. Enfim, quando tu tienes, por outro lado, uma dependência muito estreita, como insumos químicos, fertilizantes e uma dependência de combustíveis de outros países, e que acabam finalmente incidindo sobre a formação de preços por transporte, por empaques, por outras etapas ou outros eslabones entre as cadenas de suministro, tudo isso acaba finalmente incidindo nos preços. Chile não é um país distinto de outros. É um país importador de fertilizantes, importador de combustíveis e, de igual maneira, é um país exportador de alimentos. Então, neste balanço entre o que importa e o que exporta, é que justamente aí é onde gostaríamos ou creemos que é aí um espaço muito importante para generar políticas públicas e medidas de equilíbrio que procurem inicialmente atender à demanda interna, garantizar às pessoas e principalmente aos mais vulneráveis a capacidade de aceder aos alimentos. E em seguida, manter os fluxos comerciais internacionais, manter os acordos de comércio internacional, porque obviamente isso é importante para a economia interna desse país e é importante para garantizar o acesso a alimentos diversificados a outros mercados internacionais. O problema é que construímos durante décadas um sistema agroalimentar que está muito mais atento a atender a demanda externa de alimentos que finalmente desenharam na plataforma alimentar para as populações de seu próprio país. Não é um fenômeno exclusivo de Chile. Isso passa de igual maneira em outros países que são exportadores de alimentos, pero que finalmente têm indicadores de hambre e de insegurança alimentar muito agudos em seus próprios países. ¿Y qué deberíamos hacer como país para no seguir en este camino, digamos, ¿no? Y no agudizar la crisis interna, sobre todo? Mira, são várias coisas que poderíamos conversar e creio que hemos escutado algumas boas medidas adotadas recentemente por el governo. Uma coisa fundamental é garantizar o poder de compra das pessoas. Com a alza de preços e sem ter um aumento real, concreto, de los sueldos de las pessoas, obviamente, esta insegurança alimentar será aún maior e a cada dia maior, porque a gente finalmente não tem plata para comprar alimentos. Então, primeira medida, garantizar uma boa estrutura de proteção social às pessoas, garantizar salários dignos, favorecer a presença das mulheres e dos jovens em este mercado laboral e apoiar de forma muito contundente as pequenas empresas, as pymes agrícolas, as cooperativas de agricultores e agricultoras, porque são justamente esses que generam empregos e ativam a economia de uma maneira mais horizontal e menos vertical. Pensando um pouco por lado da produção, apoiar e realizar finalmente medidas que fortaleçam a capacidade produtiva da agricultura familiar. É aí que reside a diversidade de alimentos, é aí onde estão famílias que vivem diretamente de sua própria produção agropecuária e essas são as que poderiam ampliar sua produção e disponibilizar esses produtos em circuitos mais curtos,
más cerca de los consumidores, estar ali alimentando las feiras libres, los pequeños negocios de barrio, as pequenas centrais de abasto, enfim, existem muitas medidas, Alejandra, que poderiam ser realizadas e implementadas. E, finalmente, a ideia de um observatório de segurança alimentar é uma boa ideia, porque isso significa agregar atores públicos e privados e da sociedade civil para conversar sobre esse tema. Porque se não há espaços para conversar, dificilmente se desenharia uma política pública inclusiva, democrática y que permita finalmente la voz de todos y todas. O sea, vamos en buen camino porque de acuerdo a la conversación que tuvimos ayer con el ministro de Agricultura, o sea, bueno, el gobierno de Boric está implementando un aumento del sueldo mínimo. Y además el programa específicamente dirigido al alza en la canasta básica. Claro, y además, de comidas. O sea, uno eso, dos, que esté ese aumento de la capacidad laboral, especialmente como con énfasis en mujeres y jóvenes, que era justamente lo que tú estabas diciendo, Joao. Y además esto, claro, esto que tiene que ver con la canasta básica, Hassan, que nos explicaba ayer el ministro de Agricultura. ¿Qué le parece a usted que se tomen esas medidas, Joao, que tenga que ver como específicamente con esos alimentos que están ahí? Sí, estas medidas estão conectadas e estão mirando justamente enfrentar a alza de preços e promover uma agricultura familiar com mais dinamismo, com mais capacidade de produção. A pandemia, Alejandra e Hassan, incidiu duramente sobre a população mais pobre, mais vulnerável e principalmente incidiu sobre as mulheres, sobre os jovens rurais e urbanos e afetou de forma dramática os pequenos negócios. As pymes, MIPIMES, foram duramente afetadas pela pandemia. E quando nós, da FAO, mencionamos que esses são setores econômicos e sociais fundamentais, é porque compreendemos que aí está a parte mais frágil, mais sensível de todo um contexto social que necessitam, obviamente, de políticas públicas para enfrentar esse contexto e sair adelante em uma condição econômica melhor. Porque esse sistema agroalimentar que mencionei, que está estruturado em la grande indústria alimentária, ou nesses grandes sistemas de supermercado, já estão estabilizados. Não necessitam de apoios de governo, não necessitam de recursos financeiros e pressupostos públicos para suportarem sua própria capacidade produtiva e econômica. Obviamente, são parte desse sistema, são parte da economia, tem que ser parte disso tudo. Mas há um conjunto enorme de pessoas e de organizações econômicas que sofreram os efeitos diretamente da pandemia. Agora é o momento de mirar a esses setores y apoyarlos de forma muy contundente. Sí, resumiendo un poquito, entonces, como desde la economía siempre se ve esa cosa, oferta-demanda. Entonces tenemos un tema de demanda donde las personas literalmente no tienen plata en su bolsillo para ir a comprar alimentos. El gobierno responde poniendo plata en su bolsillo y específicamente dinero vinculado con cuánto está aumentando el costo de la canasta básica. Después, del lado de la oferta, cuando van a la tienda y buscan comprar más alimentos, tiene que haber más alimentos. Y ahí está toda la parte de apoyo a la producción agropecuaria, que mencionó también Joao. Y finalmente uno tiene el observatorio de precios para ir midiendo cómo está pasando estas alzas, si hay colusión, si se necesita apoyo en un sector específico porque se está aumentando mucho el precio de un producto. Entonces una cuestión triple. Dentro de esto, que veo que hay un apoyo general a eso, hay dudas específicas. Yo diría que quizás para empezar, lo más específico es cuando se hace esas medidas de ayuda, se hace desde una canasta básica de alimentos. Eso en Chile es del Ministerio de Desarrollo Social y tiene una lista de alimentos que consume la población. ¿Cómo ve el tema del patrón de consumo en Chile? Hay un punto interesante que yo me acuerdo mucho de los estudios del desarrollo del sector agropecuario acá, que aumenta la producción de frutas precisamente porque hay un enfoque en la exportación de frutas para países del primer mundo. Bueno, hoy día se exporta cerezas a China, hay un tremendo mercado eso. Aumenta la exportación de fruta y exactamente al mismo tiempo baja el consumo interno de frutas.
porque dejan de... En parte porque hay un tema donde las personas que reciben mayores ingresos por la exportación de frutas no son las temporeras, y las temporeras empiezan a tener ingresos muy precarios y comen mal. Entonces, es súper estudiado. Entonces, le pregunto, ¿cómo ve el tema de la canasta de alimentación básica y el tipo de cosas que están como consumiendo en la internet? ¿Cómo podemos mejorar eso? Claro. Hay un fenômeno, Hassan, que os acadêmicos, ou enfim, os expertos que procuram compreender esses hábitos alimentares, acabam chamando de deserto alimentar. Um deserto alimentar são estas áreas ou esses territórios onde tu não encontras alimentos saludáveis, alimentos frescos, frutas, verduras, alimentos que são nutritivos, que não são processados ou são pouco processados e que finalmente a gente acaba consumindo alimentos ultraprocessados, alimentos baratos e que acabam incidindo enormemente nas cifras de sobrepeso e obesidade aqui em Chile, uma das populações onde os índices de sobrepeso e obesidade são mais expressivos. Claro. É uma sociedade obesa e não é uma sociedade obesa a partir de los ancianos ou a partir de los adultos. Não, estamos falando de ninhos a partir de 5 anos que já indicam tendências de sobrepeso e obesidade de forma muito expressiva. E por que isto? Porque, primeiro, comer de forma saudável, de forma adequada, é cara. A dieta saudável em América Latina e Caribe já era, antes da pandemia, a dieta mais cara do mundo. E este é um paradoxo, porque somos uma região produtora de alimentos e de frutas e verduras em grande quantidade. Então, aí já temos um tema a discutir. E, finalmente, com esses alimentos de mala qualidade oferecidos à população a preços muito assequíveis, a gente finalmente vai consumir esses alimentos porque é uma forma de alimentar-se, é uma forma de consumir alimentos que estão aí, estão na esquina, muito cerca de todos, e finalmente são os que estão incorporados em os hábitos alimentares de la gente. Aí de incidir em la educação alimentar, aí de fortalecer programas de alimentação em las escolas, aí de oferecer em los colégios, principalmente esses ninhos, alimentos saudáveis, frescos, quizás diretamente produzidos por la agricultura familiar, los campesinos, los pueblos originários, as mulheres e jovens rurais, para que esta produção agrícola seja levada aos colégios e finalmente se estimule o hábito de consumir alimentos produzidos localmente, pouco processados e que estejam conectados à cultura, incluso à religiosidade da gente. São alimentos que são parte de tua vida. Esta experiência de alimentação escolar está instalada nesta região em mais de 14 países. Aí poderia ser um tipo de caminho. E um outro caminho, como tu perguntavas, Hassan, como estimular esse consumo de alimentos frescos e saudáveis, mira que em Chile há uma característica que consideramos um patrimônio cultural, econômico, gastronômico desse país, que são as feiras livres. Em Chile, há mais de 1000 feiras livres que estão em todas as cidades, estão em muitos bairros, e ali se comercializa a fruta, a verdura e outras coisas mais. Sí. As feiras livres são canais tradicionais que fazem parte de nossa vida e deveríamos, enfim, desenhar uma política, um apoio a estas feiras livres para que sigam existindo e sejam aperfeiçoadas com medidas sanitárias, medidas estruturais e etc. ¿no? Entiendo que, de hecho, tenemos algunas de las ferias libres más grandes del continente, efectivamente, aquí en la región metropolitana específicamente. Es muy interesante este tema, que la feria libre en Chile y en general en América Latina es un fenómeno que no se reproduce en otras partes, que al final uno tiene países muy pobres donde no existe cadenas de supermercados y tiene países muy desarrollados donde efectivamente es puro supermercado. Ese punto medio donde ferias libres están ocupando un nicho distinto que la cadena de supermercados es una cosa bien interesante porque se genera dos distintos canales de acceso a alimentos y sobre todo
importante cuando se habla del tema de alimento fresco y saludable. Es muy, muy importante el concepto de los desiertos alimentarios que mencionó Yao. Ese concepto que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es un país altamente desarrollado, supermercados en todas partes, las zonas donde viven más afroamericanos son las zonas que tienen menos supermercados, y cuando uno va a esos supermercados que venden, ahí no está fruta fresca. Es increíble cómo cambia la dieta según disponibilidad de alimentos, según ingresos de la población. Y la tremenda ventaja que tiene el chileno o la chilena frente a de clase de menores ingresos, frente a lo que pasa en Estados Unidos. Y acá, sí, siendo un país agricultor, sí tenemos acceso a cosas. Es que simplemente hay una cultura de dejar esa cosa. Entonces, el cambio cultural es una cuestión que, sobre todo por el desastre climático que nos está enfrentando, es cada vez más importante, y ir concientizando la población con eso, que es lo que nos mencionó el ministro ayer. Es un punto que eso creo que vamos a volver a esto regularmente en los años que vienen. Ahora, una preocupación específica es que ya estamos con una crisis muy particular por la coyuntura, y la FAO misma ha dicho que va a haber unos 2 o 3 años de altos precios. A nivel mundial, por ejemplo, si uno va al medio occidente de Estados Unidos, que es la zona más de potencia agroalimenticia, donde se está sembrando mucho maíz. Eso nos dijo también el ministro ayer, que aquí en Chile también. Sí, se está aumentando mucho lo que están sembrando para responder a los altos precios por la crisis. Entonces, uno podría pensar que los precios podrían frenar en sus alzas. Entonces, es una pregunta que es muy preocupante. ¿Podrían frenar los precios si es que cambiamos entonces esa producción agrícola? Bueno, obviamente, países que são grandes produtores e exportadores de alimentos estão tomando medidas para ampliar sua produção interna, pero isso também significa ampliar seus estoques internos. Por que isso? Porque, como não se sabe verdadeiramente por quanto tempo este conflito permanecerá, e seus efeitos, como já estamos vendo, estão conectados a toda a cadeia de suministro de maíz, de trigo, de aceites, de carne, de lácteos, e também a dependência de fertilizantes em muitos países. Enfim, os países estão tomando medidas para ampliar sua produção interna e ter estoques estratégicos. Isto não significa exatamente uma ampliação de um comércio internacional. A FAO e outros organismos internacionais estão conversando com os países para que esse fluxo comercial siga, tenha que fluir. Porque se um país amplia sua produção interna de trigo, por exemplo, pero decide não exportá-lo, ou não decide manter esse fluxo comercial, digamos, em um modo normal, significa a permanência de preços altos, porque a oferta internacional seguirá tensionada. Então, quando vemos um país ampliando sua área interna de produção, poderíamos considerar isso como uma boa notícia, desde que as cadenas internacionais de comércio sigam fluindo. Isto é um ponto importante. Isto é parte das negociações, da diplomacia, dos bloques econômicos. Isso é parte de uma boa resposta global, basada, obviamente, em mercados, em negociações claras, em regras claras e transparentes de um negócio internacional, pero também pensando em la solidariedade. Mira que a FAO e outros organismos internacionais, digamos, esse sistema de Nações Unidas, ha enfatizado em muitos momentos que não é suficiente garantizar a produção agrícola, manter os fluxos comerciais ativos. É necessário considerar o tema humanitário. Esse conflito toca duramente a vários países que são dependentes de trigo, de maíz, de aceites, e que lá as Nações Unidas são compradoras de trigo de Ucrânia, por exemplo. Se este trigo não será produzido futuramente, significa que as próprias ações humanitárias das Nações Unidas serão afetadas. Então, mira como este elemento de la solidariedade tem que estar presente.
tiene que estar presente y tiene que ser considerado por todos los países que de alguna manera son responsables por esta alimentación global, principalmente a la población más vulnerable. Sin atacar o sin criticar, diría, o poner palabras en la boca, ¿En la boca de Joao? Eso es lo que ayer el ministro llamó el pensamiento I, con Claro. Y, porque es abierto a comercio internacional, pero también a la producción nacional. Exactamente, lo entendí también lo que dijo el ministro ayer y me parece muy interesante lo que dice Joao, ese componente solidario y donde estén presentes todas y todos los actores de este tema. Joao Intini, oficial en Políticas y Sistemas Alimentarios de la FAO, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, Alejandra, Hassan, um prazer participar dessa conversa. E estamos aqui à disposição de todos e todas para seguir conversando sobre esse tema e esperando dias melhores para esta humanidade, não? Assim que vamos seguir trabalhando duro para isso. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Oye, yo tengo que recordar